Oi, gente, tudo bem com vocês? Pessoal, nessa aula nós vamos aprender a parte mais difícil do pretérito indefinido, que são os verbos irregulares. Olha, se você não assistiu a nossa aula sobre o pretérito indefinido, a parte dos regulares, eu sugiro que você faça isso antes de assistir a esse vídeo, porque senão você não vai entender bulhufas. Então, volta lá no vídeo no primeiro vídeo sobre o pretérito indefinido, onde eu explico sobre como funcionam os verbos regulares, para depois você voltar aqui para assistir sobre os verbos irregulares, tá bom? Então, vamos começar dando uma relembrada de como são os verbos regulares, tá? Primeira coisa que você faz é encontrar o radical, não é isso? E você acha radical tirando as duas últimas letras. E aí, para você conjugar, você vai juntar o radical com a terminação, né? A terminação de quem termina com ar, cujo verbo bailar é o exemplo, é essa daqui, né? Bailé, bailaste, bailou, bailamos, bailasteis, bailaram, né? A terminação dos verbos que terminam com er é essa daqui, cujo verbo comer é o exemplo, né? Eu comi, tu comiste, ele comió, nosotros comimos, vosotros comisteis e ellos comieron. Para quem termina com ir, é a mesma terminação de quem termina com er, né? Então, o exemplo aqui é o partir. Então, eu parti, tu partiste, ele partió, nosotros partimos, vosotros partisteis e ellos partieron. Os regulares são simples, fáceis, né? Bem tranquilinhos. Os irregulares começam a complicar um pouquinho mais, porque, como a gente sabe, um verbo irregular precisa acontecer algumas mudanças, precisam acontecer mudanças no radical. Não é isso que faz um verbo ser irregular? Um verbo é irregular quando eu preciso trocar alguma coisa aqui no radical, tá? Quando eu não preciso trocar nada, eu só repito aqui, ó, é porque ele é regular. Quando eu preciso trocar a letra, tirar a letra, acrescentar a letra, esse verbo é classificado como um verbo irregular. E as irregularidades no pretérito indefinido são um pouquinho complicadas, mas vamos que a gente vai conseguir. Eu organizei das mais fáceis para as mais difíceis, tá? As irregularidades mais boazinhas para as mais malvadas. Então, vamos lá na primeira irregularidade, no primeiro tipo de irregularidade. São as irregularidades por ortografia. Vocês sabem o que é ortografia, gente? Ortografia é o jeito correto de escrever as palavras, tá? Um exemplo de regra ortográfica que a gente tem no português é... Antes de P e B, você sempre vai usar o M, né? Quando você precisa nasalizar ali, antes de P e B, você usa o M. M de Maria, por exemplo. Essa é uma regra de ortografia, tá bom? E aqui neste grupo, você vai precisar trocar ou mudar alguma letra simplesmente para obedecer regras de ortografia. Não é nem que o verbo seja irregular de verdade, bem difícil. Não, mas é por causa da ortografia, você vai precisar trocar alguma letra. Vamos dar um exemplo aqui, ó. Nós temos duas possibilidades. Alguns eles vão mudar apenas na primeira pessoa, que é o yo, como por exemplo aqui o verbo apagar. Apagar em espanhol significa desligar, ok? Então você, por exemplo, apaga a luz, apaga a televisão, tá? Então apagar é desligar, então é um verbo bastante usado. Primeira coisa que você faz sempre é achar o radical, né? Então tá aqui o radical, tirei as duas últimas. Tudo que sobra aqui do lado esquerdo é radical. Então, o radical de apagar é apag. Termina aqui na letra R ou G no português, porque nós também temos essa mesma palavra em português, né? Apagar. E aí, o que acontece na primeira pessoa? Então, eu estou aqui com o meu radical, apag, e apagar o yo, né? A terminação é um E. E aí eu vou juntar radical com terminação, não é isso a regra de conjugação? Mas aí o que acontece? Se você colocar a letra R do lado do E, a palavra vai ficar aparré. E eu não quero
aparré. Eu quero o outro som que a letra G tem, que a letra R no espanhol tem, que é o som de G. E eu só consigo ter esse som se eu acrescentar, de acordo com as regras de ortografia, um U. E é por isso que esse U aparece aqui, ó. Porque com U eu consigo manter o som original aqui do apagar, né? Vai ficar yo apaguei, mas somente porque esse U está aqui. Foi necessário acrescentar esse U por causa das regras de ortografia, tá? Nas demais, será que eu vou precisar desse U? Eu pego aqui o radical e vou juntar com a terminação do tu, né? Tu apagaste. Encontrei com a letra E aqui? Não, né? Já encontrei direto com o A, então eu não preciso acrescentar esse U, tá? Então aconteceu apenas na primeira pessoa, na hora que o re encontrou com o E da primeira pessoa, aí deu problema e aí eu tive que acrescentar um U aqui. Nas outras eu não preciso, ó. Apagou, apagamos, apagasteis e apagaram. Então, eu não precisei fazer nada de colocar U nas outras, apenas no jo, tá bom? Outros verbos que são desse jeito, ó, o buscar, esse C aqui do radical, ó, na hora que ele vai encontrar o E, não dá certo, porque aí ele troca de som. Para eu manter esse som do K, eu preciso colocar o Q no lugar do C, um QU, né? Busqué. Lembrando que buscar em espanhol significa procurar, pesquisar, tá bom? Então, busqué, buscaste, buscou, buscamos, buscasteis e buscaram, tá? Empezar. Empezar significa começar, é um verbo muito utilizado também. O que acontece aqui, ó? O radical termina aqui na letra Z. Na hora que o Z encontra com a letra E da primeira pessoa, não pode, é uma regra de ortografia do espanhol, que o Z não pode ficar perto do E. E aí, o que eu faço? Troquei o Z por um C. Empecé. Lembrando que no espanhol a letra Z tem som de C, né? Então, é C aqui também, tá? E aí, por isso que faz essa troca. Relembrando, então, uma coisa que eu esqueci de dizer. A terminação é a mesma dos regulares nesses caras aqui, tá? Então, terminou com ar, eu uso essas terminações. Agora, terminou com er, eu vou usar essas terminações aqui. Vamos para esse outro tipo aqui, ó. Então, esses mudam na primeira. Esses daqui vão mudar nas terceiras pessoas. O que acontece com esse cara aqui, ó? Ler. Ler, óbvio, ler. Então, acho o radical, como sempre, eu acho o radical tirando as duas últimas letras. O radical é ler, L-E. E aí, o que acontece? Ler, então eu vou pegar as terminações de quem termina com E. Le-i, leíste, le-io. No original, lá na terminação, aqui é uma letra I. Só que o que acontece? O espanhol não gosta, ele evita esses encontros de 3 vogais, o tal do tritongo. Principalmente quando tem uma I entre duas vogais mais fortes. Vocês sabem que a I é a vogal mais fraquinha, né? Então, no original, juntando a terminação original, aqui era para ser um I, né? Mas o que acontece? Esse I sai fora e no lugar dele a gente coloca um Y para quebrar essa sequência de vogais, tá? Até na fala, isso aqui vai mudar. Em vez de ser leio, vai ficar ledio, tá? Dependendo aí do sotaque, tá bom? Isso vai acontecer nessa pessoa, que é a terceira pessoa do singular, e vai acontecer na última, que é a terceira pessoa do plural, pelo mesmo motivo, ó. Aqui a terminação é leieron, é ieron, originalmente é um i aqui, mas aí esse i sai fora e no lugar dele vem um y para poder quebrar essa sequência de 3 vogais juntas, com um i no meio, tá bom? Nas outras não tem esse encontro de 3 vogais, é por isso que eu não troco, ó, lei, leíste, leímos, leísteis. Não tem essa troca de vogais porque tá só o E e o I juntos, não tem mais nenhuma outra aqui do lado. Mas o que acontece de diferente? A gente coloca um acento em todos os Is. Por quê? Porque a vogal E, ela é mais forte que a vogal I. Então, para eu deixar bem claro que quem tá com força, que é o I, eu preciso colocar um acento nele, tá bom?
Então, é por isso que ele está com acento aqui, para eu saber que ele é que é o forte. Não é leiste, é leiste, tá bom? Por isso que apareceram esses acentos aqui. Outros que são desse jeito, ó, o caer, que é o cair, e o crer, que é o crer, o acreditar. São desse jeito aqui, tá bom? Então, esses são irregulares por causa de ortografia, porque a ortografia exige que troque alguma coisa. O próximo grupo de irregulares são os irregulares simples, que também vão usar a mesma terminação lá dos regulares que a gente relembrou agora há pouco. O que vai acontecer com esse grupo aqui? Nas terceiras pessoas, novamente, no ele, nos te, e no ele, os eles e os teres, apenas na terceira pessoa, vai acontecer de trocar o é por i, ou então de trocar o o por u. Por exemplo, o verbo sentir. Nós temos aqui o radical, como sempre, acho o radical. Tirei as duas últimas. Tudo que sobrou aqui é radical. Esse é vai virar um i na terceira pessoa, tá? Apenas na terceira pessoa. Então, até lá vai estar tudo normal. Eu senti, tu sentiste, ele sintió. O é virou i. Nosotros sentimos, vosotros sentisteis, ellos sintieron. O é virou i. Apenas nas terceiras, tá? Isso quando aqui for um é, né? Quando for uma palavra que tenha o ó, por exemplo, o ó vai virar u. Por exemplo, aqui, ó. Dormir. Adoro o verbo dormir. Então, achei o radical, né? O radical é... Tirei as duas últimas. Isso aqui é o radical. Então, yo dormí, tu dormiste, él durmió. Nosotros dormimos, vosotros dormisteis e ellos durmieron, tá? Então, dormir e morir vai trocar o o por u. Mentir, pedir, sentir vai trocar o é por i. E mais alguns outros, tá, gente? Etc. Aqui é porque tem mais alguns, mas aqui são os que mais são usados. Agora a gente vai para realmente o grupo malvado, o grupo terrível, o grupo complicado. Não fuja, não feche o vídeo, porque você vai conseguir entender. Esse é o grupo dos totalmente irregulares, tá? Primeira coisa sobre esse grupo. Você não vai usar as mesmas terminações dos regulares que você estava usando até agora. Os verbos que pertencem a este grupo têm uma terminação especial. Essa terminação aqui, tá? Ela é uma misturinha das outras terminações, tem um pouquinho de uma, um pouquinho de outra, tá? Mas não fica pensando nelas agora, não. Para essa galera aqui, a terminação é esta. E, iste, ou, imos, isteis, ieron, tá? Sem acento, desse jeitinho que tá aqui. Então, todo mundo desse grupo, que são esses dessa lista aqui, eles não vão usar na verdade é só até aqui, mas tudo bem, só até o traer. Eles não vão usar as terminações diferentes, né? Quem termina com ar usa uma, quem termina com er usa outra, quem termina com ir usa outra. Não. Toda essa galera aqui, até o traer aqui, vai utilizar esta terminação especial. E essa galera aqui, gente, qual que é o problema e a dificuldade? O radical muda demais, tá? É como se você criasse um novo radical, tá bom? Então, aqui nós temos nesta coluna aqui o verbo original e aqui um novo radical que é criado para que você possa conjugá-lo, tá? Vamos ver aqui o verbo andar. Então, assim, adianta você cortar aqui, achar? Não, não adianta muito. Na verdade, o mais prático é você tentar memorizar esse novo radical. Por exemplo, o radical de andar, o novo radical dele é andub, terminando aqui com a letra UB, com um V, tá? E aí você vai pegar esse andub, vai repetir em todas as pessoas e vai juntar com isso daqui. Então, vai ficar yo andube, tu anduviste, él anduvo, nosotros anduvimos, vosotros anduvisteis e ellos anduvieron, que é o que está escrito aqui, ó. Tá? Então, é isso.
Para conjugar, você vai juntar o novo radical com a terminação especial em todas as pessoas. De certo modo, é até fácil, porque você pega o radical novo e junta com a terminação especial. O problema é saber qual é o radical novo. E como que você sabe? Estudando. Não tem outro jeito. Ao estar, o radical novo vai ficar estuve. Yo estuve. Aqui tá errado, gente. É para ser um E. Foi mal. Tu estuviste, él estuvo, estuvimos, estuvisteis, estuvieron. Lembrando, eu juntei esse radical aqui, o novo radical, com essa terminação aqui, e aí montei a conjugação. Tener, o novo radical é tu. Aí vai ficar yo tuve, tu tuviste, ele tuvo, nosotros tuvimos, etc, etc. Saber, gente, olha como fica o saber. Sup. Yo supe, tu supiste, ele supo, etc e etc. Caber, cup. Yo cupe, cupiste, cupo, etc, etc. Querer, querer fica até parecido com o português, né? Eu quis. Melhor dizendo, o radical novo é quis. E aí fica eu quise, tu quisiste, ele quiso. Relembrando, você conjuga pegando o radical novo e juntando com a terminação especial. Poner, poner relembrando é colocar. Aí, ó, pôr. E aí o novo radical, pus. E juntando ali, eu puse, pusiste, puso, pusimos, pusiste, pusisteis e pusieron, tá? Poder, o novo radical é pud. Venir, o novo radical é bin, tá? E daqui para baixo começa a ter alguns pequenos detalhes, né? A ser é fazer, tá? O novo radical dele é is, com o C no final, aí fica eu hice, tu hiciste, ele hizo, com Z. Por quê? Tá explicadinho aqui, ó. A ser na terceira pessoa se escreve com Z para manter o som da fala, com seta, né? O nome dessa letra em espanhol é seta. Por quê? Se eu mantivesse o C aqui, ia ficar el ico, né? Mas eu não quero esse som, eu quero o som de s. E aí é por isso que eu coloco o C aqui, a zeta, né? Ele hizo, ele fez, ele hizo, tá? Hicimos, hicisteis, hicieron. Decir e traer. Olha só, o decir, o novo radical dele é dir. D-I-I-J. Aí vem, yo dije, dijiste, él dijo, nosotros dijimos, vosotros dijisteis e ellos dijeron, tá? Traer, o novo radical dele é trar, com J. Yo traje, tú trajiste, él trajo, nosotros trajimos, vosotros trajisteis e ellos trajeron. O que acontece? Nos radicais, no novo radical, tá? No radical que termina em J, esse I que tem aqui, ele sai, fica só o eron, tá bom? Isso foi evolução por causa de falar, né? É difícil falar dirieron com um I aqui. E aí, ao longo dos anos, esse I caiu em desuso e ficou só dijeron, tá bom? E por último, esses dois aqui, eles são irregulares, assim, nível master, sabe? Por exemplo, aqui o verbo dar. Yo di, tu diste, él dio, nosotros dimos, vosotros disteis e ellos dieron. Ou seja, do radical original fica só a letra D, né? E o ir e o ser, eles têm a mesma forma no pretérito indefinido, ó. Yo fui, tu fuiste, él fue, nosotros fuimos, vosotros fuisteis e ellos fueron. Igualzinho ao português, né? Eu fui, tu foste. Eu acho que é isso, gente. Foste. Não sei. Me desculpem aí se eu estiver errado. Mas esses dois aqui, eles são irregulares totais. São os mais irregulares que existem. E para a sua alegria, esse vídeo já está enorme, mas felizmente já acabamos. São só esses aqui os irregulares, tá? Espero que tenha ficado claro para vocês e até a nossa próxima aula.